a Deus. Meus queridos irmãos, programa Glória ao Justo, edição 953, ano 19, e o tema Deus e suas promessas. É muito bom conhecer as promessas do nosso Deus. Nós conhecemos a Deus e conhecemos as suas promessas, como Ele é fiel, como Ele é maravilhoso. Ele faz promessas e Ele cumpre fielmente as suas promessas. É uma bênção a gente entender e aprender sobre a fidelidade, a bondade e a fidelidade de nosso Deus. O texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 7. Este texto, meus queridos irmãos, é para a nossa meditação, um texto especial. Um texto especial. Davi estava com 15 ou 16 anos de governo, já estava com 15 ou 16 anos que tinha sido coroado rei. Tinha passado os primeiros, vamos fechando aí 16 anos, o equivalente a 4 mandatos presidenciais no Brasil, só fazendo guerra, só para vencer os inimigos. Aí Deus deu descanso. O Senhor Deus deu descanso a ele. Vamos à leitura. 2 Samuel 7, de 1 a 13, é o nosso texto e é uma bênção a aprender. 2 Samuel 7:1. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Sucedeu, porém, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja mais removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua santa presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja.
Obrigado pela leitura, Senhor. Agora fala aos nossos corações. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a melhor coisa que pode acontecer com quem ama o Senhor e a sua palavra, quem ama a igreja de Jesus, a melhor coisa que pode acontecer, ou uma das grandes bênçãos para quem ama o Senhor, o seu povo, a sua igreja, o lugar consagrado ao seu nome, é ter exatamente normalidade, ter espaço, ter digamos, uma continuidade digna do Senhor. E Davi era um homem amante de Deus, ele amava o Senhor. Ele era um rei, ele tinha sido um soldado, mas a sua relação com Deus vem da infância, vem da adolescência. É por isto que o Senhor mandou ungí-lo quando ninguém sabia quem ele era. O Senhor, na sua soberania, contrariando o pensamento humano, mandou Samuel e ungir um filho do Jessé. E o Samuel o profeta, foi lá e, quando viu o primogênito do Jessé, achou um rapaz simpático, um rapaz que tinha formosura, e ele disse, certamente aqui está o rei. E o Senhor disse, não, senhor, não é assim não. A visão que você tem é uma e a que eu tenho é outra. E passaram os filhos do Jessé e Deus não confirmou nenhum. Ele pergunta se ainda tem alguém e o Jessé diz, tem um, está no campo, ele está cuidando dos animais. E manda buscar o Davi, um adolescente, cuidando de um pequeno rebanho de ovelhas, porque Jessé parece que tinha muitas ovelhas, mas o Davi, nessa condição, ele tratava de um grupo menor, aquelas ovelhas que estavam pesadas para procriarem e tal, e o profeta manda chamar o menino, manda o pai, orientado pelo profeta, manda chamar o menino, e o menino é ungido. Portanto, ainda na adolescência, Davi tinha uma relação com Deus, ele tinha uma história de amor para com Deus, para com a casa de Deus, com a palavra de Deus, com a lei de Deus. E foi muito experimentado, muito sofrido, ele teve uma vida muito marcada pelas injustiças, digamos, porque é uma pessoa que tem toda essa condição. Ele era gentil, ele foi uma pessoa sempre leal, e enfrentar o que ele enfrentou nos dias de Saul e depois era realmente uma coisa muito séria. Mas a verdade é que ele foi coroado. Ele tinha sido apenas ungido pelo profeta Samuel. Ele foi coroado. Após a morte de Saul, ele foi coroado e começa a lutar, pelejar, literalmente pelejar, fazendo guerras. Era uma peleja atrás da outra para que ele firmasse a nação de Israel, unificasse a nação de Israel em torno de suas orientações recebidas por Deus, ou recebidas de Deus. E o resultado, meus amados, é que após 15 anos, 16 anos, não temos muita condição de fixar datas nas escrituras. A maioria das datas são aproximadas. Então, Davi estava com 15 ou 16 anos que tinha sido coroado. Tudo indica que esta promessa aconteceu por volta do ano 13, ano 14, ou seja, 1013, 1014 a.C., Davi com 15 ou 16 anos no trono. E ele tinha vencido as guerras, ele tinha construído o seu palácio residencial, e ele, como um adorador fiel, ele pensou na Arca de Deus. A arca continuava num tabernáculo, claro, muito bem construído,
bem executado, protegido, existia um critério de proteção, um cuidado para evitar profanações, mas não deixava de ser uma casa móvel. E ele tensionou construir um imóvel, uma casa, um imóvel para a casa de Deus. Como casa de Deus, para a arca de Deus. E ele confessou. Ele expôs este seu pensamento, ele expôs para o profeta Natã. E nós fizemos esta leitura e nós aprendemos, meus amados irmãos, que os homens, até mesmo os homens de Deus, precisa sempre estar em harmonia, em sintonia, buscando a Deus, porque no primeiro momento o profeta disse, não tem nada melhor do que essa sua ideia. Vai que Deus é contigo. E Deus disse, você falou sem eu ter autorizado. Vai dizer o meu servo que ele não vai construir a casa, e sim o seu descendente. Portanto, meus amados, para falar sobre o tema, o nosso tema, Deus e suas promessas. Davi já tinha reinado, Davi estava no trono, Davi tinha feito guerras, Davi tinha vencido todas, e agora ele diz ao profeta, eu moro numa casa de cedro, uma casa excelente, a casa de cedro era bem forrada, era revestida com esta madeira, com cedro, a madeira de lei, e mesmo no tempo mais quente, a casa tinha uma temperatura amena, o cedro protege o ambiente. E num tempo de temperatura muito fria, também a casa teria aquela temperatura ideal. Era uma casa extraordinária. E ele pensou, mas a arca de Deus está numa tenda, num tabernáculo, mora dentro de cortinas. No lugar de paredes revestidas, forradas, ela tem apenas a proteção de cortinas. Então, eu estou tendo mais regalia, eu estou tendo mais proteção do que a própria arca de Deus. Aí o profeta disse para ele, o que está no teu coração é perfeito, esta tua vontade é perfeita, faça que o Senhor é contigo. Na mesma noite, o Senhor falou com Natã, mandou ele levar uma mensagem que nós, servos de Deus, que pregamos, que ensinamos, nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer. Isto faz parte da nossa história e o profeta Natã deve ter voltado. Olha, meu rei, eu disse que o Senhor era contigo, e o Senhor é contigo mesmo, mas você não vai construir. Ele vai entregar a mensagem. Porque primeiro Deus convence o Natã. Vá dizer ao meu servo Davi, o teu propósito é construir uma casa para a minha habitação? Eu não habitei em casa nenhuma. Desde que eu ando com os filhos de Israel, minha casa é o tabernáculo, minha casa é a tenda, é o tabernáculo. Eu não falei para nenhum dos líderes que queriam a casa, que fizessem uma casa. Então, vai dizer a ele que eu não falei isto para ninguém. Aqueles que eu levantei, ordenei que fosse rei, que reinasse, que conduzisse o meu povo, eu não falei em casa. Agora diz para ele, assim diz o Senhor, eu te tomei da malhada. Malhada é onde os animais se deitam. Lá os animais pastam, aí depois que estão fartos, malham, se deitam. Malhada. Os animais estão na malhada. Por que os animais estão malhados? Porque já foram fartos, já estão saciados. Eles passeam no campo e, após se fartar na pastagem, após estarem fartos, eles malham. E, quando o animal malha, é necessário só que alguém observe, cuide. E Davi era este cuidador.
de animais. E Deus manda a mensagem bastante clara: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano do meu povo Israel. E fui contigo, venci teus inimigos, te dei um nome, como o nome dos grandes deste mundo. Preparei um lugar para o meu povo e o plantarei para que habite seguro no seu lugar e não sejam mais vítimas dos filhos da perversidade. Esta mensagem, ela é profunda, porque, no mínimo, Deus está pensando nos amonitas, nos moabitas, pensando nos filisteus, pensando nos próprios egípcios. Quantos inimigos! Os amalequitas, quantos inimigos do povo de Deus! Todos vencidos. No versículo 11, o profeta diz: desde o dia em que mandei que houvesse juízes, porque no começo não eram rei, eram juízes, sobre o meu povo, eu tenho estado com eles assim, de tenda em tenda. Agora, a ti eu dei descanso dos teus inimigos. E o Senhor também te faz saber, o Senhor te fará uma casa real. Aqui é casa real. Ele já tinha casa habitável, já tinha a sua habitação. Ele queria fazer uma casa para Deus, e Deus agora lhe promete uma dinastia, uma casa real. Louvado seja Deus. O Senhor também te faz saber que te fará casa. O Senhor edificará o teu reino. Quando os teus dias se completarem, quando terminar a sua jornada, quando você for recolhido aos teus pais, então farei levantar depois de ti. Farei, olha que promessa, farei levantar depois de ti um da tua descendência, de entre os teus descendentes, sairá um, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Aqui, meus amados, Deus se refere a Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome. Glória a Deus. O nosso Senhor, na sua fidelidade. O nosso Senhor, na sua grandeza, na sua bondade. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento, ele sabe do que nós somos capazes, ele sabe, conhece os nossos temores. Às vezes a gente está morrendo de medo e não diz, mas está assustado com a iniquidade, com a maldade, com a violência, com a injustiça. E Deus conhece tudo, Deus vê tudo em tempo real. Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas com nitidez, tudo claro. E o Senhor faz esta solene promessa: quando você terminar, quando terminar o seu reinado, quando você morrer, da tua descendência levantarei um. É da tua descendência, é dos que saírem das tuas entranhas. E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o seu trono para sempre.
Meus queridos irmãos, Salomão foi infiel, foi injusto. Afastou-se depois de mais de 20 anos de fidelidade. O pai passou praticamente os primeiros 20 anos fazendo guerra e os últimos 20 anos em paz. Salomão passou os primeiros 20 anos em paz e os últimos 20 anos em guerra, até consigo mesmo. E perdeu a guerra, perdeu a batalha, perdeu o temor, perdeu a graça, perdeu a fé, adotou os deuses de muitas de suas mulheres, fez templos para os demônios, para os ídolos, para os santos do Ocidente ou do Oriente, porque todo santo que não aparece nas Escrituras é santo diabólico. E Salomão fez isto. Construiu templos, construiu estádios, construiu estábulos, construiu muitos altares contra a vontade de Deus. E perdeu tudo, mas a promessa de Deus, feita a Davi, permaneceu de pé. Porque Deus não disse, diga a Davi, se ele for fiel. Era uma promessa que não estava condicionada à fidelidade dele para o futuro. Estava fundamentada na sua dignidade e fidelidade até então e no seu desejo profundo de ver a obra de Deus prosperar, a casa de Deus ser levantada, a casa de Deus ser construída, o povo de Deus ser edificado. Era o seu propósito firme, era ver isto. E Deus que conhece o propósito e a origem do propósito, Deus conhece as nossas palavras e a fonte delas. Deus disse para ele, quando os teus dias terminarem, eu levantarei um dos teus descendentes, este me edificará uma casa e eu edificarei, estabelecerei o seu reino. Então, meus amados, a promessa do reino de Deus não era condicionada a nada. A promessa estava fundamentada na justiça e no propósito do próprio Deus. Deus e suas promessas são fiéis. Todas as promessas do Senhor, quando feitas nesta condição, cumprem-se fielmente. Agora, existem algumas promessas que são condicionadas. Um dos adversários de Salomão foi o Jeroboão. Ele era um homem valoroso, era muito importante, muito trabalhador e corajoso, mas ele era ninguém. Ele era apenas um soldado do reino. E como o Salomão trocou o Senhor pelos deuses que não são nada, Deus, que conhece os corações, conhecia também o coração de Roboão, conhecia também todas as coisas, conhece tudo. Deus dividiu o reino e entregou a maior parte a um soldado. Era uma vingança divina contra a infidelidade de Salomão. E com aquele homem, Deus tinha feito uma promessa condicionada. Era condicionada. Se ele fosse fiel, ele seria preservado, teria uma dinastia, seria honrado. Mas ele foi infiel e não teve uma dinastia. Ele foi infiel e, durante todo o período que existiu o Reino do Norte, foi só luta, dificuldade e traição. E ele implantou a idolatria, oficializou o paganismo em Israel e foi grandemente amaldiçoado. E Deus
o repreendeu. Se tu fosse fiel, se tu tivesse sido fiel, se tu tivesse permanecido, porque quando o profeta Aías rasgou a capa e colocou 10 pedaços na mão dele, ele estava em comunhão com Deus. Promessas condicionais mudam. Promessas incondicionais não mudam. O nosso Deus é imutável e não muda a sua palavra. E nós aprendemos isto nas Escrituras. Que Deus abençoe e guarde os nossos irmãos, que o Senhor proteja e ensine-nos a esperar inteiramente nas suas palavras, nas suas promessas. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Senhor querido, abençoa a tua igreja, guarda, livra, ajuda, manifesta, Senhor, o teu poder na tua igreja. Guarda os teus servos em todo lugar. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã nós voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.